Então vamos lá, senhoras e senhores, estamos aí iniciando mais um estudo das nossos livros dos espíritos, a nossa tábua quadrada de debates. Estamos aí aguardando, como sempre, a entrada daquela mercenária que fica trabalhando até meia-noite para ganhar dinheiro, que ela só pensa em dinheiro. Para comprar vinho. Para comprar vinho. Então, estamos aguardando, senhoras e senhores, mas estamos aí com o profeta do caos, para provar que o caos está com ele, mais uma vez. O seu computador não funciona, senhoras e senhores. É o caos na matéria, senhoras e senhores. Estou aqui nas montanhas da Ucrânia, senhoras e senhores, esse belo país, que esperamos um dia, finalmente, que Jesus, nosso Senhor e Salvador, que está no leme, o governador do nosso planeta, possa acabar com essa guerra. Vamos ter que voltar para a pergunta 1 de novo. E estamos aí com o extraterrestre Jorginho, nosso companheiro intergaláctico, senhoras e senhores. Então vamos lá, que já estamos atrasadérrimos, graças ao senhor mestre aí do caos. Já prepara 2 links por dia, um pro Meet e outro pro Tio. Não, vem cá, Babu, e olhe bem, hein? A Grande Rio ganhou com o Orixá Exu, que é o abridor de caminhos. Exu para você não funcionou dessa vez. Ganhou a Grande Rio, mas... Jorginho sabendo de carnaval, hein? Quem te viu, quem te vê, né? Isso. 812 mesmo? Não é 811. 811A? 811. Não, Claudinho, essa aqui nós já lemos. A igualdade nós discutimos aquele dia isso. 811A nós não falamos. Bem, se o Claudinho falou, vamos nele. 8, tá bom? Então, vamos aqui, estamos no capítulo 9, na lei da desigualdade das riquezas, 811A. Chegamos a um acordo. Entretanto, há homens que acreditam que aí está o remédio para os males da sociedade. Que dizeis disso? São posições sistemáticas ou ambições ciumentas. Eles não compreendem que a igualdade com que sonham seriam logo rompida pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procurai fantasias. Eu gosto mais da palavra que está aqui, quimeras. O meu tá quimeras também. Com bobagem. Quimera era mais bonito. Mas, ô Babu, essa resposta aqui, e ela está certa no sentido, mas, ao mesmo tempo, ela também entra na questão do seguinte: quando nós falamos hoje em sociedade, você pensa bem, no Brasil, 5% da população detém a condição financeira de riqueza de 60% da população. Ou seja, 5% da população ganha para si aquilo que 60% de pessoas não ganham. Então, esse pessoal realmente acredita que uma forma mais igual de distribuição da renda, da distribuição dos haveres, traria, digamos assim, um remédio para a sociedade. Porque a desigualdade social, que ela é embasada simplesmente, né, na sua maioria, pela condição financeira, essa crença de que a menos desigualdade traria um maior conforto e o maior, digamos assim, elemento de pacificação para a sociedade. Só que aqui ele fala também em relação ao estudo, à educação, mudança de pensamento. Mas, hoje em dia, toda essa questão de educação, mudança de pensamento, passa pela questão que é financeira. Não tem jeito. Vamos por partes.
aqui a gente já enterra qualquer forma de comunismo e socialismo nesse meu mundão de meu Deus aqui. Não adianta se repartir para todo mundo e não vai adiantar. Esse sonho de dividir riqueza aí, pegar os mais ricos, não vai dar. O que a gente tem que fazer entrando nesses pontos? É que são vários pontos para ser tratados, né? Primeiro, é essa mudança do ser humano de não ser egoísta. Aí dessa de não ser egoísta, você vai, nem Kardec fala, o restante das reformas sociais, boa educação, uma educação moral, uma educação técnica, essas coisas vêm com isso. E esse sonho de riqueza é que a gente não sabe, e não é função dos espíritos, né? Como que é os mundos superiores? Todo mundo tem a mesma coisa, todo mundo... Então isso para nós não interessa por enquanto, senão a gente fica que nem fantasiando coisas lá na frente e não pensa em resolver o agora, o nosso agora. Então a gente tem que fazer isso, tem que pensar no nosso agora, resolver a nossa parte de egoísmo para poder, sim, aos poucos, reformar essa sociedade. O que o Jorginho foi buscar lá? Não, Babu, porque eu estava me lembrando que eu estava estudando ontem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, algo que fala bem disso aqui. É no segundo parágrafo do item 8 do capítulo 9, que é obediência e resignação. Segundo parágrafo. Olha que interessante. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Olha que interessante. Essa mensagem está na Revista Espírita de 1863, que é de Lázaro. Você pensa bem, trazendo essa imagem que o nosso vício dessa época é a indiferença moral, é por isso que na resposta ele traz aqui combater o egoísmo. Mas, infelizmente, ainda a questão do vício, da indiferença moral, é que faz que essa desigualdade, e a maioria pense que distribuindo pelo menos um pouco melhor, melhoraria a nossa sociedade, entendeu? Porque você pensa bem, no século XIX, esse Lázaro, que era membro do conselho da Federação Espírita lá de Paris com Kardec, né? Lázaro era um dos membros. Ele fala isso, no século XIX, que é do século XXI também. A nossa virtude é atividade intelectual. O nosso avanço de informação, de pensamento, está excelente. Mas o nosso vício é a indiferença moral. Por isso que no Brasil ninguém reclama. Digamos assim, ninguém pensa de que 5% da população detém 60%. E aí entra o que você falou, socialistas e capitalistas ficam discutindo sobre a divisão de renda quando é o egoísmo que tem que ser combatido. Diga, Claudinho. Aqui a continuação da pergunta sobre igualdade, né? Que ele pergunta na pergunta anterior aqui se é possível a igualdade absoluta das riquezas. Então, ele coloca, né? Aí na 811A, se há homens, entretanto, que creem nisso, um remédio para os males sociais. Então, ele coloca o óbvio, é impossível um mundo onde a igualdade das riquezas aconteça. Então, por isso que ele fala aqui, as pessoas deviam se preocupar mais em combater o egoísmo, em vez de ficar procurando, correndo atrás de algo que é ilusório, que é impossível acontecer. Né? Então, não tem como, porque as pessoas são diferentes. Você pode distribuir a riqueza, como já foi colocado aqui, pode distribuir a riqueza igualzinho para todo mundo. No dia seguinte já vai estar tudo diferente. Então, cada um pensa de uma forma, cada um vai pegar o dinheiro, vai empregar de uma forma diferente, uns vão ganhar mais, outros vão perder. Não é possível imaginar um mundo onde todo mundo seja exatamente com a mesma riqueza. Em mundos como o nosso, é algo que é impossível. Então, ele fala, não fica perdendo tempo com bobagem que vocês não vão conseguir resolver. Resolve aquilo que é possível resolver, que é combater o egoísmo. É isso.
E isso ele deixa bem claro que é para a gente resolver, não vai vir ajuda messiânica, nada. A gente que vai ter que botar a mão lá na cabeça e sair limpando tudo que nós fizemos de errado até agora. Sim, Babu, mas eu achei interessante essa resposta me lembrar do estudo de ontem do Evangelho, que está valendo isso. Você pensa bem, no século XIX, em 1863, né, da Revista Espírita, esse espírito já viu que naquela época, nesse final do século XIX, até a entrada desse século, a nossa indiferença é a indiferença moral, o nosso vício. Ao mesmo tempo, em nenhum tempo antes existiu tanta intelectualidade, ou seja, informação, condição de estudar, condição de você ter acesso se você buscar alguma coisa, entendeu? Quer dizer, esse mundo ele é pleno de opções, mas as condições que são dadas, elas não são justas. Ou seja, o que os homens pensam hoje é o seguinte: não há condições de ter uma igualdade absoluta no mundo, mas que a justiça social deveria ser melhor elaborada para que todos recebessem melhor, o mais justo, dentro do seu merecimento. Merecia, caramba. Mas isso aí vai depender da moral, Jorginho. Nem você falou, a nossa sociedade é indiferente com a moral. Mas ele não fala só isso dessa época da mensagem. Nós aqui já estamos tacando a canela no mesmo negócio de egoísmo, não é de agora, não é de 1857 para cá. A gente já é espírito, já retardatário há muito tempo já. Até a gente cair a consciência disso aí, a gente não vai para frente. Estou falando de nós aqui, porque nós não somos nenhum santo, nós não em 1857. Sim, claro que não. Então, esses espíritos que estão aqui na Terra ainda são espíritos que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não sai daqui, por causa dessa... E, Claudinho, e isso é o que mais dói, né? Porque aí eu entro nesse pessimismo, digamos assim, soviético do Babu, né? Esse pessimismo científico, ou seja, nós não vemos uma solução, por mais que tenha condições, melhoria na internet, condições de você buscar informação, mas ainda a nossa sociedade continua injusta porque os espíritos são os mesmos, caramba. Infelizmente, a injustiça social, ela podia ser minimizada, cara. A injustiça social, Jorge, pensa bem, no mundo que nós estamos vivendo, uma das coisas que eu lembro que um dos expositores lá, eu não lembro agora, esqueci o nome dele agora, é o meio doido lá. Esse meio doido que é bom. Ele disse, não existe injustiça. No mundo que a gente está vivendo, não existe injustiça. Então, quem está passando por uma injustiça hoje é aquele que promoveu a injustiça no passado. Então, vamos lembrar, a gente é reencarnacionista. Os mesmos que estão voltando aqui sempre. Os maias sempre falavam que a história era cíclica. Por que era cíclica? Porque eles sabiam que era a reencarnação. Então, os mesmos que estão sempre voltando aqui. Então, a coisa está sempre acontecendo do mesmo jeito, porque a gente está sempre nessa mesma roda e sempre repetindo os mesmos erros de sempre. Então, por isso que as coisas repetem. Agora, injustiça. Existe até cobertura previdenciária no Brasil para pessoas que não têm condições de se manter. Só que esse meio de manter as pessoas, pelo menos para não morrer de fome, tem um custo, alguém tem que bancar. Então, a crítica que muitas vezes as pessoas falam que o Brasil é um Estado meio socialista, porque quer incluir tudo, né? Então, é impossível o Estado bancar tudo, né? A sociedade tem que pensar se ela quer contribuir realmente para que todo mundo tenha uma renda. É a luta de 30 anos do Suplicy, né? A renda básica de cidadania. Ele não fala outra coisa. Há 30 anos que ele repete a mesma coisa.
É o que se fala do imposto de renda negativo, ou seja, as pessoas ter, independentemente se tem um emprego, se não tem, todo mundo tem uma renda mínima, independente de qualquer coisa. Então, aí todo mundo teria, no mínimo, um valor que, vamos dizer assim, compraria uma cesta básica. Mas o custo de se manter isso é um negócio astronômico. Então, a nossa sociedade tem que pensar bem, a gente vai ter condições de bancar um negócio desse? Não adianta a gente quebrar a finança, o orçamento do governo para bancar um benefício e não ter condições de manter estrada, manter salário de funcionários, entendeu? Então, é um negócio complicado. E fora isso, que nosso povo é tão sem vergonha, e os caras não iam querer mais trabalhar para ficar com isso aí. Já chegou na época da pandemia, nego que não precisava pegava aquele auxílio, é nego que pega o Bolsa Família e fica encostado lá. Então, infelizmente, o nível moral aqui do pessoal aqui é o mais baixo possível. Se tivesse uma renda básica aí para todo mundo, muitos iam cruzar o braço, não ia mais nada. E cadê o progresso nessa hora? É pela inteligência que a gente progride, moralmente, inteligente, pela inteligência e depois moralmente. Eu até cheguei a comentar na época com vocês que tem pessoas lá morando em apartamento de luxo, no Aquários, recebendo o auxílio emergencial. Pessoa que não precisava disso, porque mora com outra pessoa que tem um padrão de vida, né, um salário alto. Então, é esse tipo de gente que mora aqui no Brasil. Você quer um país decente com pessoas que querem se aproveitar, né? Tem razão. Pessoas que precisavam receber o auxílio emergencial e não receberam. Pessoas que não precisavam receberam. É o caso. Vem cá, Claudinho. Isso que você falou é realmente bem básico aqui dessa resposta. Porque você vê, lembremos bem, agora recentemente, essa semana passada aqui agora, domingo, na verdade, o Macron ele foi reeleito para ser o presidente da França. E a França é o país que aparentemente melhor, digamos, divide a sua renda. Lá você paga um imposto alto, mas você tem bons médicos, tudo bem. E ele está vendo, ele vai ter que mudar o discurso dele, porque ele acreditava que é o seguinte, se ele não aumentar a idade para se aposentar, o país França não vai conseguir manter esse tipo de coisa. E os caras não querem perder a mordomia. Então, mas a Europa passa por um problema também, que é a questão demográfica, né? Para você manter um sistema previdenciário, você tem que ter novas pessoas entrando para contribuir. Como nos últimos 50 anos a evolução demográfica europeia foi diminuindo de população, então entra menos pessoas para contribuir e mais pessoas vão se aposentando. Então, se não aumentar o limite de idade para aposentar, chega uma hora que o sistema previdenciário não tem dinheiro. Esse que é o problema. Então, é uma questão que aconteceu aqui no Brasil também, né? O problema do Brasil um sistema, vamos dizer assim, é uma outra coisa, porque a nossa demografia não é tão complicada quanto é o da Europa, né? Da Europa é muito mais acentuada a queda demográfica do que aqui no Brasil. Mas a questão do Brasil, na verdade, é uma questão que a economia nossa aqui ainda não é igual aos Estados Unidos e Europa. É uma economia ainda muito lenta para reagir. Europa e Estados Unidos são economias mais ágeis, né? Você perde o emprego hoje, mas logo depois você arruma outro. Aqui no Brasil é mais difícil. Por quê? Encargos trabalhistas, encargos sociais, encargo de um monte de coisa. Então, muitas vezes as empresas demoram para contratar. Então, vamos voltar para a aula que a gente saiu totalmente agora da mão. Estamos falando de... Então, vamos lá, 812. Opa, tem um mosquitão aí. É o Jorginho, ó. Alguém ligando pro Jorginho. Ah, é?
É negócio de São Paulo, ô, coisa horrível, viu? Diga aí, Claudinha, tu aí, na 812. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo a cada um. Não, mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo, se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Não, sim, porque você pensa bem, ó. Sempre foi assim, ó, meu filho, se forma naquilo que dá dinheiro. Ah, pai, eu gostaria de ser um engenheiro. Eu nasci com o dom de mexer em planta. O pai vai dizer, nunca! Você não vai conseguir sobreviver na sua vida trabalhando de jardinagem. Quer dizer, esse espírito que nasce com uma aptidão de crescimento pela natureza, o cara vai fazer, sem nenhum desdouro, um concurso no Banco do Brasil, vai ganhar bem, mas vai viver uma vida infeliz na vida dele. Porque nós não temos uma ideia, digamos assim, de que a sua atividade que enobrece a tua alma e que faz você crescer na sua aptitude, na sua aptidão, é realmente uma evolução espiritual. Não. O que você quer fazer hoje em dia é ganhar um bom salário. E aí você sonha com sexta-feira e deprime na segunda, entendeu? Nossa senhora, que alegria ter fim de semana prolongado. Nossa, já vou ter que voltar para o trabalho. Oh, Jesus. Quer dizer, para nós o trabalho realmente não é algo, digamos assim, útil, né? Ele é aquilo para você ganhar um bom salário. Ele demonstra aqui que a gente é tão apegado a esses bens materiais que a gente sacrifica tudo, né? Bem-estar, tudo. É por isso que pessoal, o bem-estar é relativo a cada um. E se a gente entendesse bem o que é o verdadeiro bem-estar para nós, entregar ao seu gosto, só que a gente vai nessa manada, né? Ninguém paga para pensar. A gente já nasce, ou a pessoa já é desde muito cedo educada tecnicamente somente para competir, aquele negócio, se você não fizer, o outro vai fazer, vai ser melhor que você, então vai. Você se repete esse tipo de discurso a vida inteira. Então a pessoa que está ali e ouve esse discurso, normalmente ela não para refletir. Quando ela para refletir e ver o mundo, ela vê que todo mundo só olha para o seu umbigo mesmo. Mas Babu, é exatamente isso. A gente vive em relação ao status. Isso me lembra bastante quando a gente estava estudando lá o Jiddu Krishnamurti, quando ele falava que você tem que buscar realmente a sua identidade, sair do lugar comum, porque aí você já seria uma pessoa completa e útil à sociedade, né? Porque a gente vive, na verdade, não como indivíduo, mas como se fosse um pensamento coletivo e nem sabe que vive assim, né? Ele coloca que tudo é equilibrado, né? É o homem que o perturba, então é o homem que causa a desordem. Então, se cada um realmente seguisse a sua, vamos dizer assim, a sua vocação, ou seja, no mundo ideal as pessoas poderiam seguir sua vocação, se preocupar com dinheiro, né? Mas não é o que acontece hoje. Infelizmente, os pais, não, vai fazer medicina, porque em medicina você vai ficar rico. Vai, Jorginho. Tem uma notinha de rodapé aqui. Tem uma notinha de rodapé. Do tio avô do Babu. No mundo de hoje, esse problema já vem provocando tentativas de solução. Trata-se do aproveitamento das vocações, cujo desperdício sistemático acarreta perdas consideráveis à economia social e profundo desequilíbrio na estrutura das sociedades. Opa, a Mandinha chegou aí, milagre.
Apareceu. Mandinha! Tá sem Mandinha, cadê o bilhete da sua irmã mais velha para dar para o diretor aí? Demorei, mas cheguei, ó. Chegou para a pressa final. É. Aham. Vai, Jorginho. Olha lá, pessoal, 812A, hein? Tá. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. É como o Babu fala, isso vai demorar 1000 anos. Eu estou ficando pessimista igual o Babu, cara. Eu era mais otimista. Eu tinha uma certeza, sabe, de acreditar. Você pensa bem, ó. Estão dizendo que 30% da população é protestante. Ou seja, todos têm o Novo Testamento e tem Jesus, o líder. O restante é católico. Ou seja, todos leem o Novo Testamento e tem Jesus como rei, como Deus. Fora isso, tem os espíritas, que tem Jesus como modelo e guia e governador do planeta. Ou seja, praticamente 150 milhões de pessoas têm o Cristo como modelo. Caramba, era para nós sermos melhores, caramba. Ô, Jorginho, como é que é? Aonde Jesus... esqueci de novo a resposta. Adorado. Aonde Jesus é conhecido, ninguém devia passar fome, cara. Jorge, eu não sou pessimista. Vocês que ficam que nem negócio aí, ó, ficam fantasiando, que merda. A gente que é iludido. Isso, vocês que querem se iludir. É vocês querem o negócio antes do tempo, não dá. Olha esse mundão de meu Deus aí, quanta questão, não só você tocou dessa parte de cristão, né? Mas a gente tem vários tipos de religiões aí. Então é muito discordante ainda as coisas aqui. Aí você pensar que cada lugar vai ter que ter um pensamento quase único, assim, né? Não pode ser quase igual, porque depende dos lugares, depende de vários fatores ali. Então é muito tempo, e tipo assim, esses espíritos que estão aqui, não vai ter aquele negócio mágico, vai sair, vai chegar outro, a gente que vai ter que aprender a resolver, senão a gente fica sendo jogado para lá e para cá, a gente não aprende a evoluir também, a gente fica nesse egoísmo quase eterno, a gente vai ter que chegar a esse excesso de coisa ruim, para a gente falar assim, ó, agora está na hora da gente mudar. Realmente, então por isso que eu falo, a gente está aqui, a gente não vai ser expurgado tão cedo ainda, alguns serão, né, e conforme vai passar o tempo mais, serão se continuar nesse ritmo aí de não querer se aprofundar nessas verdades, ficar só preso em dogma, essas coisas. Mas vai demorar. Você pegar esse mundão inteiro de meu Deus aqui, você a chegar num ponto que eu falei para você hoje, vamos falar que a gente tem 20% da população que pensa alguma coisa mais humanitária, igual para todo mundo. E você tem 80% que é cada um por si, vamos embora. E para ser um processo de regeneração, você tem que ter pelo menos uns 70% querendo fazer alguma coisa e você tem uma turma travando. E essa turma vai ser expurgada porque assim, ó, essa turma não está querendo andar mesmo. Não, mas o Babu... Louco, vai tempo. Não, mas o Babu, mais da metade da população do mundo, digamos assim, de acordo com as variantes da árvore cristã, todo mundo lê o Novo Testamento e todo mundo tem Jesus um modelo de moral. A moral cristã é a caridade e a justiça para todos. Quer dizer, nesse sentido... faz a interpretação daquilo que quer. Você pega os evangelhos, eles se fixam mais no Velho Testamento ainda. Fala, Claudinho. Claudinho está olhando assim, meu Deus. Não, aqui, o que ele coloca aqui? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. É só quando todo mundo finalmente entender que tem que respeitar o direito do outro. Isso não é para nossa geração, nem daqui a é para daqui a uns 1000 anos mesmo. Ainda tem muito a mudar. Se nós estamos aí
beirando aí a Terceira Guerra Mundial. O que você espera no futuro, no mundo? Daqui a 100 anos, você acha que vai estar na terra da regeneração? Isso é delírio desse povo. Anjinhos, todo mundo. Gratiluz. Isso. Gratiluz é bonito. Mas, Amandinha, o Chico Xavier havia dito que se até 2019, passou 2019, não teve guerra nenhuma e não veio nenhum ET nos ajudar nesse planeta, cara. Foi Chico, eu não. estou esperando a mudança. Não foi Chico, não. Foi o... Quem foi? Eu ia falar o nome feio, não vou falar, não. Melhor não citar alguns nomes por aqui. Isso. Vamos lá, 803. Amandinha, agora senão a gente pode ser banido do YouTube. 213, né? 813, Amandinha, 213. Tá. Você quer voltar? 200. Eu falei 200. Você imaginou? A menina, ela começa a ler a pergunta. É que eu E todo mundo pensei aqui uma coisa e falei outra. Essa pergunta, não. Eu estou no 213, não, minha filha. Adianta aí. 813. Então vamos lá. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. Aqui nós vemos duas coisas, que é que a gente já discutiu. Assim, que nem o pessoal fica naquele jargão, né? Vítima da sociedade. Quem que forma a sociedade? Somos nós. Somos nós. Não é um governo que está no poder que é o vilão, né? Então somos nós mesmos. E aí que tá, se a gente pegar alguns casos aqui, homens que passam pela privação e miséria, é culpa deles? Você tem aqueles que não têm uma oportunidade. Sim, é culpa deles, porque a sociedade é injusta. E tem aqueles que se colocam dessa maneira, que não querem nada com nada e ficam ali. É culpa de uma sociedade que não treina essa moral. Que negócio, meu amigo, você é um espírito imortal, você está nessa condição aí não vai. Você vai ter que tomar consciência de fazer alguma coisa, né? Mas não, hoje em dia você tem esses dois lados. As vítimas, vamos falar assim, né? E as outras que se colocam como vítimas. Não, aqui eu considero que é correta mesmo, porque você falou entre governos, né? Do executivo. Mas quem monta o executivo, da onde ele sai? Ele sai da massa de espíritos, como diz o Claudinho, de quinta, de nona categoria. Esses espíritos que a gente alça para, digamos assim, fazerem parte do nosso legislativo, judiciário. Quer dizer, na verdade, não é aquela ideia de Platão, né, que só o filósofo devia coordenar a sociedade, né? Mas, na verdade, nós colocamos na mão de espíritos semelhantes a nós a coordenação. Quer dizer, não vai sair disso enquanto espíritos melhores não estiverem, digamos assim, gerindo o meio social. Não tem jeito, cara. Porque eles são o que nós somos. A diferença é que nós alçamos esses espíritos de terceira categoria a posição de comando da nossa sociedade. Então, a sociedade, vamos dizer assim, ela tem o seu reflexo no governo que ela tem. Né? Então, sim. a famosa frase: todo povo tem o governo que merece. Por quê? Porque elege esse pessoal. Então, a gente fala, o fulano lá faz rachadinha, ficou rico graças à rachadinha, mas e as pessoas que participaram disso e aceitaram, por um punhadinho de dinheiro, devolver o restante para o cidadão?
Quer dizer, é o cidadão que está lá, ele é o único culpado. E quem participou? Quem aceitou participar? Né? O funcionário fantasma que aceitou participar disso daí em troca aí de 500 mil reais por mês. Então, é o próprio povo que também participa disso. Então, enquanto a população brasileira não se conscientizar que o país, que o governo não é uma fonte não é um tesouro para ser saqueado, ou seja, o país é dele, né? Assim como as pessoas joga lixo na rua, não existe fora, como tem aquela famosa frase. Uhum. Faz parte do seu país, é meio onde você vive. Então, quando o povo não tiver consciência disso, o mundo não vai mudar, não vai melhorar. É aqueles casos que eu coloquei no grupo lá. O Pix cai na conta do cara, o cara já compra a casa para ver se não precisa devolver. É a outra que acha um celular e pede resgate pelo celular. Aí nós estamos atrasados mesmo. Vamos lá para... E aí eu entrei nesse ceticismo científico do Babu, todo aquele ideal que eu tinha, cristão, sabe? Jorginho, estamos ajudando você a acordar para a realidade, Jorginho. Você está saindo da caverna, Jorginho. Gostei agora. Você está saindo da caverna. Não, só o fato dele admitir há poucos minutos atrás que os ETs não vão vir salvar a gente, olha, isso já é uma glória. Já é um progresso. Provas de riqueza e de miséria. 814. Por que Deus deu a uns riqueza e poder e a outros a miséria? Para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis. Essas provas foram os próprios espíritos que escolheram. E muitas vezes nela fracassam. Grifa isso aqui, ó. Foram os próprios espíritos que escolheram. Ou seja, é nós mesmos que escolhemos. Eu acreditei no doutor espiritual e assinei sem ler, cara. Eu queria digamos assim, uma pobreza regalada. Eu também, se soubesse que ia ter que trabalhar tanto, chegar atrasado nos estudos, né? Os dois já voltaram para a caverna, já. Estavam querendo, já voltaram. Eles estão rasgando o próprio contrato que eles assinaram. Isso. Eles que elaboraram linha por linha ali, ó. E chegaram a apresentar, olha, eu quero isso aqui. Aí o mentor, certeza, né? Eu vou ser agora um missionário, eu vou mudar tudo. Eu vou montar uma creche, dirigir um centro, e vai ter... O mentor só abaixa a cabeça e olha assim, ó, não aprendeu nada ainda. Vai, Claudio, agora fala e segue, discorra sobre esse assunto. Mas é isso aí, o plano reencarnatório, quem elabora, né, somos nós mesmos. A gente concorda com tudo que foi colocado no nosso plano reencarnatório. É uma fração ínfima, muito pequena de pessoas que não têm condições de escolher, só aquelas pessoas que não têm um equilíbrio mental suficiente para poder fazer a escolha. O resto, todos nós somos, vamos dizer assim, aqueles que elaboram o programa reencarnatório. Nós elaboramos, nós concordamos, nós assinamos embaixo. Então ninguém pode reclamar. Você está reclamando de você mesmo. Exatamente. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. É que, na verdade, o pessoal não quer assumir, né, Babu? Porque talvez, digamos assim, se nós tivéssemos uma realidade de aceitar de maneira lógica que é o próprio espírito que... Cadê a Amandinha, Jesus? Sumiu de novo aí? Ela deu uma pausa para tomar um vinhozinho. Você pensa bem, se nós tivéssemos essa consciência de aceitar a reencarnação e o fato de ser espírito como realidade, e que é você que domina o seu próprio destino, isso faria, pelo menos nós melhores, né? Mas é duro para todo mundo, nesse seu ego pessoal, aceitar isso, porque você tem que trabalhar
trabalhar muito auto-reformar-se, né? Essa tal de reforma íntima é um trabalho escambaumente pesado, cara. Porque você tem que, digamos assim, realmente ser honesto no seu espelho, né? É que todos nós. E a gente não quer ser honesto. A gente sempre fala, nossa, mas eu sou legal, cara, eu merecia passar por isso. Sei lá. Todos nós, quando, um pouco antes de vir reencarnar, todos nós bebemos a aguinha do rio Letes. Por isso, a gente não lembra mais nada. Vamos embora. Claudinho. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Parece que eu já tinha lido em algum lugar que a da riqueza era pior. Mas não, então, mas na verdade, é não, uma ideia, Amanda, que o próprio espírita, sabe aqueles caras assim, tipo meio cristão, que fala que rico não entra na prova, na coisa do céu, sabe, querendo... Porque, na verdade, para mim, eu nunca vi uma coisa tão correta. Tanto a miséria como a riqueza excessiva são provas pesadíssimas. O grande coisa é que com a prova da riqueza, como a gente é um espírito de terceira ordem, lá para as últimas classes, num mundo de prova de expiação, que a gente está tão ligado na matéria, a esses gozos terrenos, então a gente tem mais oportunidade de enfiar o pé na jaca do que a pobreza. A pobreza você pode cometer algumas coisas também, você pode se endividar assim, enfiando o pé muito na jaca. Mas que no mundo onde a sensualidade, a riqueza traz muita coisa, então uma prova de riqueza é tipo assim, você enfia mais o pé na jaca mais fácil, vamos falar. Perde mim, mais. Né? Como é que é, Mandinha? Não, se perde, né, nos excessos, acaba tirando o foco muitas vezes das coisas mais importantes, né? Mas na miséria também, na miséria, digamos assim, de dificuldade financeira também, porque você pode cair também na ideia, digamos assim, que o dinheiro é que é o grande lance e você pode escorregar para partir para, de maneiras equivocadas, ter aquilo que os outros têm, entendeu? Por isso que eu falo, os dois excessos são, para mim, extremamente perigosos. Da riqueza é um pouco mais, porque quando o trabalhador tem PLR, vai fazendo um monte de merda. Para mim, a prova da riqueza, ela é mais tentadora, porque a riqueza abre mais portas, inclusive as erradas. A pobreza não. A pobreza, vamos dizer, serve como uma barreira para você não cometer certos excessos. A riqueza não. A riqueza amplia as possibilidades de você fazer coisa errada. Então, para mim, a prova da riqueza, ela é mais perigosa do que a da pobreza. No mundo que nem nosso, assim, de espírito atrasado, é bem... E você, Mandinha, qual que é essa mais perigosa? Eu acho a da riqueza também. Até eu estava lendo alguma coisa lá de filosofia e aí o professor estava falando lá? Que é melhor você ter dinheiro. Que o dinheiro, não estou falando uma riqueza, mas ter dinheiro para você poder ter acesso aos estudos, ao conhecimento, que muitas vezes na pobreza você nem vai ter acesso a nada, né? Então ele fala, é melhor ser rico do que não ser. Mas assim, pensando nessa questão aqui da mais ampla, assim, eu acho que é a riqueza, assim, que é. Peraí, Amandinha, esse professor estoico aí falou que é melhor ter dinheiro do que não ter? Falou, para você ter mais acesso às coisas. Cara, que estoico diferente. Ô, Babu, você também não é assim. Não, eu tô indo pelo que você está dizendo, porque o que você entendeu foi isso que ele falou. É melhor ter. O estoico não dizia isso, não. Uma das coisas, repito,
ele diz assim, não queira as coisas conforme você imagina, mas aquilo que elas são. Aí você não cai na ilusão, eu quero isso. Não, se conforma com aquilo, com a sua realidade. É uma das coisas. Então, esse negócio de dinheiro aí os históricos, eles falam isso, né? Um dos ensinamentos. Assim, não fique imaginando. Imagina do jeito que acontece na sua vida. Sim. As possibilidades. Aí você não se fica maravilhado. Então, mas eu acho que essa história de achar que todos os filósofos eram pobres, isso é uma ideia errada. Né? Sim. O Sêneca não era pobre. Então não tem essa história, porque filósofo era pobre, não tem nada a ver isso aí. O Diógenes é um caso específico, né? Ele, por conta própria, ele preferiu viver sem nada. Isso não significa que sejam todos os filósofos foram pobres, miseráveis. Não, que você tem os primeiros filósofos ali que tinha na Grécia, eles tinham um sistema ali de, vamos falar, de república, de democracia meio diferente. Você tinha um Sócrates que não trabalhava, mas tinha o seu ganha-pão, vamos falar assim. Não ficava, tipo, preciso trabalhar. Então você tem, tipo, em Roma, as grandes mentes pensadoras de Roma, sim, esses caras mais moral, querendo ou não, estava como alguma coisa como senador, como estava Sêneca também, que era ali, como que chamava mesmo o cargo dele, junto de Nerinho mesmo, que era de... Ele era um tipo de um tutor, uma coisa assim. Isso, tutor. Um preceptor. Isso, então esses caras, quem se destacava nessa parte moral, de ensinamento, negócio, normalmente ou caía no Senado ou caía para ser tutor desses caras. Aí tinha grana, né? Os filósofos, eles às vezes, eles eram chamados, né? Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, então, com certeza, ele foi muito bem pago para isso. Né? Se eu não me engano, Tales, né, Tales de Mileto, se eu não me engano, é ele que ele adquiriu um conhecimento grande dessa parte astronômica, e ele previu um período de uma grande colheita de azeitona, uma coisa assim. Ele comprou todo o maquinário para espremer azeitona para produção de azeite, e aí quando deu toda aquela colheita, ninguém tinha máquina para poder processar o azeite, só ele. Aí ele ficou rico graças a isso, e aí ele falou assim, não que eu goste da riqueza, não que eu fiz isso para ficar milionário, é para mostrar para todo mundo que a filosofia tem a sua utilidade. O nosso amigo, eu vou até falar o nome dele aqui. Peraí, a risadinha contra o Tales de Mileto do Claudinho foi safada. Ele olhou assim, essa história eu não me engoli, não. Eu não gosto da grana, mas eu, digamos assim, monopolizei o mercado, entendeu? Tudo bem. Aí depois que ele ficou rico, ele dividiu igualmente o dinheiro, não, né? Isso aí eu já não sei, meu filho. Você tá querendo saber fofoca demais sobre a vida dos outros. O Babu ia falar aí. Não, que nem tem um amigo nosso muito conhecido, que é o Aristócrates. Quem que era Aristóteles, Amandinha? Nossa, eu tô começando ainda, tem muita coisa pra dizer. Você já ouviu falar dele inúmeras vezes? Não, sim. Mas... Quem que era? Claudinho, responde aí. Quem que era o Jorge? O Jorge deve saber, com certeza. Quem? Desculpa, eu perdi. Aristóteles? Não, Aristócrates. Não, esse eu não sei quem era. Como não? Ainda bem que não sou só eu. Senador, arrebanha esse pessoal para o seu segmento. É o conhecidíssimo autor de A República. Platão não chamava Platão. Era um apelido dele. Platão, nossa, realmente não sabia não o nome dele. E ele era filho já de uns pais mais assim, bem financeiramente. Por isso que ele se pôde se largar no mundão para ser discípulo de Sócrates. Então você tendo grana e tendo consciência, só que era um espírito sábio.
tipo assim, não é sábio, mas é um espírito já mais adiantado. Hoje, quem tem grana para conseguir saber mirar no que é certo, que nem ele, tem que ter alguma bagagem, né? Senão vai mirar para outras coisas. Não, sim, mas a forma que a Amandinha entendeu esse professor em relação ao estoico, ao estoicismo, é o seguinte: não é uma questão de você ter dinheiro ou não ter dinheiro. É o que você faz com aquilo que você tem. Essa é a questão. Não é melhor ter dinheiro, entendeu? Não é isso. Quer dizer, não um desejo, assim, mas assim, é melhor ter para você ter. Não. Para ter acesso ao conhecimento, essas coisas. Sim. Mas não assim. Vocês decidem, é um cada um aí. Senão não dá. Então, o que eu entendo dos estoicos não é que eles eram pessoas pródigas que não precisavam de dinheiro, que desprezavam o dinheiro. Eram pessoas que não se deixavam afetar pelo fato de ter ou não ter dinheiro. Isso. Exatamente. O que o professor está falando é que, assim, o fato de você ter um recurso financeiro vai te propiciar uma educação melhor. Isso, acesso ao conhecimento, a livros, a fazer cursos e tudo mais. O problema não é você viver uma vida de classe média, o problema é o excesso, é você não saber usar o dinheiro, você usar para coisas erradas, é isso. Exatamente, é isso sim. Esse é o pensamento correto. Aí, Claudinho, carimbou com chave de ouro, hein? Fechou. Fechou? Fechou. 16 para a gente terminar por hoje. Nossa, já? Já tá na hora do Claudinho ir pro supermercado, já. Ah, tem razão. Hoje é dia de pira. Quem que é? É tu, Claudinho. O Babu já leu, a Amandinha, agora é tu. Não, eu comecei com essa aqui. Com 814. Então, que é o Claudinho. O Claudinho não. Eu já falei 815. Acabamos de ler, o Claudinho. Agora é você, Jorginho. Agora é você. Para mim era o Claudinho. Eu tinha visto a Amandinha, você era o Claudinho. Beleza. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Aí vem um adendo do nosso amigo Kardec aqui. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir. Aqui no meu está em negrito isso, hein? E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: eu vos digo, em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Não, essa colocação do Kardec aqui matou a pau e mostrou o pau que ele matou a cobra. Não devia matar a cobra, né? Devia pegá-la e mandá-la para o Butantã. Mas aqui é o seguinte, ó, mais se tem obrigações a cumprir. Aí sim. Ou seja, quanto mais você possui de conhecimento intelectual, conhecimento, condições financeiras do mundo, as suas posições no mundo te dão o dever moral, não é uma obrigação, mas o dever moral de fazer muito mais pelo seu meio, com certeza. Isso aí, tranquilamente. Só voltando aqui o que a gente está discutindo, que o professor da Mandinha tá meio esquisito lá, né? Sêneca fala, assim, não se prende ao mundo, que você tem na hora de morrer, não se prenda ao mundo com seus bens materiais. Você não fica preocupado com a sua fama, com o seu dinheiro, não corra atrás disso, que ele sempre fala na cara. Não viva para correr atrás dessas coisas, de honra, de riqueza. Vive
para ser um homem moral. Se essas coisas chegarem até você, você saber usufruir dela e quando for hora de deixar para trás mesmo. E aqui ele fala, o problema é que a gente tendo grana, a gente faz, nem o que alguém falou, as portas estão todas abertas e a gente não é um pratão da vida para poder escolher, tipo assim, ó, vou tomar o caminho da filosofia, não, vou enfiar o pé na balada de segunda a segunda e vamos que vamos. Aquele botequinho lá perto da casa do Jorge, lá que todo dia nós passa 7 horas da manhã, tá bombando lá. Nossa, o que é aquilo, não? Deve uma espirrada, sei lá, uma tossida na cara. Bom, foi mesmo. O cara estava saindo aquela hora da zona. Você pensa bem. Ainda bem que nós estávamos de máscara, porque nessa pegava Covid. Eu não tava. Era o senador não tava, não. Só nós dois, só, Jorge. Eu não tava, não. Ih, caramba, ó, o H3N8 já pegou você. Cuidado, hein? Nossa. Desgraça. Ou você vai comentar alguma coisa? Comente, senador. Vou comentar, vocês falaram aí que nem matraca, deixa eu falar agora também. É que hoje o dia foi muito irritado, senador. Tava precisando. Hoje faltou isso aqui com Deus, ó. Quase eu subo lá e resolvo. Babu, ó, alecrim, arruda e sal grosso. Toma um banhão da cabeça para baixo que passa. Deixa o senador falar, senão ele vai irritar nós. Ele vai irritar nós. Então, aqui, o que ele está colocando aqui é justamente a riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria. E aí, você tendo dinheiro, você acaba fazendo as coisas erradas. Então, você não tendo dinheiro, você, vamos dizer assim, é um limitador para suas ações. Então, muitas vezes a gente pede para vir nessa situação justamente porque a gente sabe que se a gente tiver acesso a dinheiro, a gente vai fazer coisa errada. Então, a forma de limitar as nossas ações é não ter condições de bancar as coisas erradas. E não tendo dinheiro, a gente não consegue fazer, né? E aí eu achei interessante que ele colocou nessa passagem do Evangelho, né, quando Jesus fala, né, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Na verdade, não é um camelo, né? É uma corda. Isso. Mas aqui, nessa passagem, é engraçado que esses dias atrás eu estava assistindo a terceira reprise que a Record está fazendo lá da novela Jesus. O homem tá demais na novela dele. Passou justamente esse trechinho aqui. Esse trechinho aqui, Jesus fala, é quando aquele jovem rico, que a gente já chegou a mencionar anteriormente, aquele jovem rico chega para Jesus e fala: eu sigo todas as leis de Moisés, eu cumpro tudo, eu faço não sei o quê. Aí Jesus pergunta para ele, Jesus fala para ele, né? Então, vá, venda todos os seus bens e distribua aos pobres. O que ele quis fazer? Ele quis fazer uma pegadinha, né? A Amanda não gosta de pegadinhas. Jesus também fazia as pegadinhas. Então, o que ele colocou para o jovem? Ele quis testar, né, a intenção daquele jovem rico, se ele ia ser capaz, né, de desfazer dos bens dele. Porque ele já sabia, ele passava, tudo que passava na mente das pessoas, Jesus conseguia captar. Ele sabia que o jovem ele era muito apegado aos bens materiais. Ele poderia fazer muita coisa boa para muita gente, ele podia cumprir os 10 mandamentos, toda a lei e tudo mais, mas desfazer dos seus bens ele não conseguiria, ainda era o ponto fraco dele. Então Jesus quis mostrar para as pessoas ali que ainda é um ponto fraco nosso o apego às coisas materiais. Então ele quis testar aquele jovem para ver se ele seria capaz de desfazer dos seus bens. Não que ele recomenda que todo mundo se desfaça dos seus bens e viva da caridade alheia. Não é isso que ele quis dizer nessa passagem. É justamente mostrar para a gente que aquele jovem, aquele rapaz, ele ainda era muito apegado. E a gente não deve ser apegado às coisas materiais. Querendo dizer... Principalmente as pessoas que ficam trabalhando até meia-noite, faltam no nosso estudo, tudo para ganhar dinheiro. Querendo dizer, assim, que não, para não dar mais importância a isso do que a parte espiritual.
De uma hora você vai ter que largar isso aí pra trás, né? Querendo ou não, a gente dá uma desencarnada aí de uma hora pra outra, né? A gente tem que ir treinando esse desapego, porque a gente vai morrer e tudo vai ficar aqui. Então você vai ficar brigando aí. Tá aí o cara lá na Rússia, lá, fazendo guerra meio mundo, tudo por causa de poder e riqueza, ele vai morrer também e vai deixar tudo aí. Não, ó, falando em riqueza de cara russo aí, aquele iate que foi, digamos assim, retido, que é de um dos oligarcas russos lá, que custa 500 milhões de dólares, eu nunca vi um navio tão... Eu fico imaginando se aquele cara conseguiu passear um dia com aquele navio, cara. Porque o cara me gasta 500 milhões de dólares num navio daquele e o cara nunca entrou naquele barco para passear. Não tem tempo para isso. Encerramos por hoje, então? Jorginho, ó, não queira encerrar por hoje. Pô, alguém já leu esse livro aqui, ó? Eustáquios. Ah, já, opa, esse livro é antigo, bom livro. Você já leu, Jorginho? Aham, excelente livro. Ô, senador? Não. Então, esse aqui vai para você no nosso próximo encontro. Da Mandinha já está separado, do Jorginho vai ser outro. Ó, esse aqui é o da Mandinha. Deixa eu ver. Qual que é a Mandinha? Consigo ler? Diário? Diário? Não, esse aqui é da minha sobrinha. Ai, que susto. Mas o meu tá separado mesmo? Tá, o seu vai ser do Cortella. Tá bom. Tô encerrando. Você tinha gravado tudo isso? Eu já pensei que já tinha pagado. Caramba. Eu também.